Professor Cipriano Lucchesi, a avaliação é certamente um dos temas mais polêmicos, mais doloridos, mais traumáticos para os educadores brasileiros, e especialmente nessa época onde se rediscute a escola desde as suas bases. E o senhor é uma das pessoas mais autorizadas a falar sobre esse tema, é uma das pessoas que mais estudou, publicou livros, faz palestras. Inicialmente eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso professor, para o professor que está assistindo a gente, para contar um pouquinho de como é a sua articulação com a questão da avaliação. Certo. Meu vínculo com esse tema da avaliação vem de 1968. Eu era estudante universitário ainda quando comecei a estudar esse tema e eu fiz uma disciplina com um padre jesuíta que se chamava Godear do Baqueiro. E ele, então, começou a ensinar essa questão dos testes. Ele tem um livro chamado Testes Projetivos e Psicométricos. E eu comecei a estudar esse material. A partir daí, eu era estudante universitário ainda. A partir daí, então, quando me formei, comecei a trabalhar com produção de testes, quantificação de testes. Aí eu já estava na Bahia. Aí eu tinha saído de Salvador e estava na Bahia. Era a década de 70? Foi, quer dizer, 68 que eu comecei a estudar com ele, 70 eu estava na Bahia, né? E a partir de 72 eu trabalhei numa instituição chamada IRDEB, Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. E aí eu trabalhava com produção, quantificação, qualificação de testes. E eu passei 4 anos trabalhando nessa área técnica da produção de testes. E vagarosamente, já nesse período, eu comecei a discutir as questões filosóficas, políticas, pedagógicas, sociológicas da avaliação, né? Bom, em 76 eu saí do IRDEB, deixei de trabalhar com essa questão técnica e aí só entrei por essas temáticas, mais a filosofia da avaliação, a sociologia da avaliação, a política da avaliação, a psicologia da avaliação. Então, são 32 anos. Seu primeiro livro foi em que época sobre esse tema? Livro mesmo, o primeiro texto assim, mais denso, eram vários capítulos, foi de 84. Agora, os primeiros artigos que eu publiquei sobre avaliação são de 74, depois 76, depois 79. Agora, 84 foi que eu organizei o material. E esse livro que está circulando mais hoje, que alguns eu já tirei do mercado, né? Que eram livrinhos menores. Esse que está circulando hoje, que é da Cortez, é uma coletânea de textos que eu escrevi ao longo do tempo, né? E em 95 organizei sob uma forma de livro. O senhor é doutor nesse tema também? O meu doutorado é em educação, na área de filosofia e história da educação. Mas a minha tese de doutoramento foi sobre a avaliação da aprendizagem. Ela tem um título que é assim, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Sendas Percorridas, que é um estudo da história pedagógica da avaliação do século XVI ao século XX. Então vamos pegar daí. Avaliação da aprendizagem, o que significa? Então, a avaliação da aprendizagem é uma especificidade da área da avaliação, né? A avaliação, então, ela funciona igual para todos os objetos. Para a empresa, para a política, para a escola, enfim, né? Não importa muito o objeto, a avaliação sempre vai ser a mesma coisa. O objetivo do ato de avaliar é conseguir, vamos dizer assim, diagnosticar uma experiência e obter um resultado mais satisfatório. Então, o que um médico faz quando o cliente vai ao consultório? Ele diagnostica, avalia, portanto, e propõe alguns encaminhamentos que permitam uma obtenção de um resultado mais satisfatório, que é a saúde do cliente. No caso da avaliação da aprendizagem, é a mesma coisa, é diagnosticar a aprendizagem que está ocorrendo, diagnosticar os elementos que estão confluindo para essa aprendizagem, tomar decisões que auxiliem esse processo de melhoria dessa aprendizagem, e na perspectiva de obtenção de um resultado mais satisfatório. Então, tanto na empresa, na política, na religião ou na própria aprendizagem, o objetivo da avaliação é propiciar decisões que produzam um resultado mais satisfatório. Tá certo. Então, em nossa escola hoje é possível falar que a gente trabalha sobre avaliação, ou
a avaliação ainda é um estágio mais à frente do que aquilo que nós sabemos fazer quando aplicamos uma prova ou quando... Pois é, essa daí é uma experiência que nós temos que é um pouco uma confusão, um pouco um equívoco, né? De certa forma, nós dizemos assim, que nós praticamos avaliação na escola porque tem um sistema de avaliação, tem Um boletim escolar. boletim escolar, tem o dia de avaliação, os instrumentos de avaliação e assim por diante. Todavia, genericamente falando, sem distinguir a escola de Luiz, de João ou a escola X ou Y, o que nós fazemos é praticar exames. E, então, há um equívoco entre o ato de avaliar e o ato de examinar. Nós, de fato, chamamos de avaliação e praticamos exames. Daí a necessidade que nós temos de distinguir, vamos dizer assim, o que é examinar e o que é avaliar. Para a gente poder compreender na prática escolar onde é que está esse equívoco entre o ato de examinar e o ato de avaliar. O que é examinar exatamente? Então, o ato de examinar ele tem 3 características básicas. Em primeiro lugar, o ato de avaliar ele é pontual, né? Significa assim que quando nós estamos examinando, interessa o que está acontecendo aqui agora. Não interessa o que estava acontecendo antes, nem o que vai acontecer depois. Então, vamos dizer assim, numa perspectiva de construção, interessa o que estava acontecendo antes, interessa o que está acontecendo agora, interessa o que vai acontecer depois. Mas do ponto de vista do exame, não. O exemplo mais simples de nós compreendermos o que é o exame, a característica pontual do exame é o vestibular. Não interessa o que o aluno sabia ou não sabia, se ele era competente, não era, nem se ele vai ser competente. Importa o desempenho dele aqui agora nessa prova. Se ele for mal aqui, mesmo que ele fosse ótimo antes, ele não entra na universidade, ele é pontual, né? Na sala de aula tem uma coisa assim, um aluno termina de fazer uma prova, ele entrega ao professor e ele sai. Antes dele sair na porta da sala de aula, ele se lembra de que ele respondeu mal a questão número 4. Aí ele volta e diz assim, professor, eu confundi a resposta da questão número 4, posso responder de novo, posso consertar a minha prova? Todos os professores dizem não. Eu já fiz esse teste no Brasil inteiro, todos dizem não, né? Em conferências e assim por diante. Por quê? Porque mesmo 30 segundos depois que o sujeito terminou de responder, não serve mais o conhecimento dele, porque só servia naquele momento, né? Pontual. Por outro lado, os exames são classificatórios, eles classificam em aprovado, reprovado. Se tem uma escala de notas, vai de 0 a 10, então é 2, 3, 5, 8, 10, né? Então, classifica definitivamente a vida do sujeito. Tem um histórico escolar, tem uma ficha na escola, tem a média de notas que se faz na escola. Então, o que acontece é que o aluno fica classificado para sempre nessa posição, né? E o exemplo mais típico de classificação é assim, um professor trabalha em uma unidade de ensino, um conteúdo, aí ele aplica um instrumento, né? Terminar de aplicar o instrumento, ele corrige, o aluno tem, por exemplo, numa escala de 0 a 10, ele tem nota 2. Aí o professor diz para ele assim, rapaz, você foi mal, né? Teve um desempenho ruim, mas você estuda e vamos fazer uma outra avaliação. Aí o menino estuda, vem, faz uma nova avaliação, ele responde um novo instrumento. Aí ele obtém nota 10. No país inteiro, eu já perguntei isso em todas as conferências que eu já fiz, né? Pergunta assim aos professores, que nota que se daria se ele tirou 2 antes e 10 depois? Qual nota se dá para ele? É invariável, 6. Porque soma o 2 antigo com o 10 agora, divide por 2, dá 6, faz a média. Aí eu pergunto assim, mas se ele não sabia e agora ele sabe, por que você não pode dar 10? Por causa dessa característica classificatória. Então ele está preso naquela nota 2 e não a possibilidade de ele manifestar uma qualidade nova que ele adquiriu. Então, por isso que os exames são profundamente classificatórios. A avaliação já é um processo mais humano, então, ele é... acho que a terceira característica dos exames, e aí eu clarearia as características da avaliação, a terceira característica dos exames
é de que ele é seletivo. Então, o exame coloca fora uma parte ou uma grande parte da população escolar, né? Se a gente olhar o vestibular, por exemplo, na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, nesse ano de 2000 nós tivemos 45 mil candidatos para 3.750 vagas. Então, 41.250 candidatos teriam que ficar fora e 3.750 para dentro. Então, o exame seleciona, bota muitos para fora e uns poucos para dentro. Na sala de aula tem acontecido a mesma coisa. A média de aproveitamento de números de alunos na educação brasileira, ela tem sido, em média, 35% no ensino fundamental e no ensino médio. Quer dizer, cada 100 alunos, 65 não têm acesso à série subsequente. Então, o que acontece? Que os exames são seletivos, eles são excludentes, né? Por outro lado, a avaliação tem 3 características que são exatamente opostas às 3 características dos exames. Então, por exemplo, o ato de avaliar é não pontual. O que significa isso? Significa que, enquanto os exames cortam aqui e agora, a avaliação leva em consideração o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e o que pode vir a acontecer depois. Então, no ato de examinar, a gente diz assim para alguém, você não sabe. Mas no ato de avaliar, a gente diz assim, você ainda não sabe. Porque depois pode vir a saber, meia hora depois, 15 minutos depois, 1 ano depois, mas ele vai vir a saber, se houver um trabalho educativo para ele, né? Segunda característica, por oposição aos exames, enquanto os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. Então, a avaliação não classifica, ela diagnostica o que está ocorrendo para que haja a possibilidade de uma melhoria. Então, se deram muitos nomes à avaliação. Então, se diz assim, que a avaliação é diagnóstica, que ela é formativa, que ela é dialética, que ela é dialógica, que ela é mediadora. Todos esses nomes, esses adjetivos que são atribuídos à avaliação, todos eles são redundantes, porque sendo avaliação, obrigatoriamente ela tem que ser mediadora, dialética, dialógica, formativa, etc, etc. Então, cada autor deu um nome, um adjetivo à sua forma de entender a avaliação, mas, em todo caso, a avaliação sempre tem essa característica da dinâmica, porque ela propicia uma condição mais satisfatória, né? E a terceira característica, que eu acho que é fundamental sinalizar, é de que a avaliação é includente, ela é inclusiva, ela traz para dentro. Enquanto que a prática do exame pode colocar alguém para fora, você não sabe se está reprovado, sai, a avaliação diz assim, rapaz, você não sabe ainda, mas vem para dentro que eu vou te ajudar a saber, né? Então, a avaliação é inclusiva, ela sempre traz para dentro. Então, as 3 características do ato de examinar são exatamente opostas às 3 características do ato de avaliar. E, pelo que eu entendo, quer dizer, na escola, pelo menos na escola que nós imaginamos como uma escola mais inclusiva, examinar deve ser uma coisa, não como hoje, que é regra, mas como exceção, e avaliar deve ser a postura mais permanente do educador. Então, repara, de fato a postura do educador deveria ser permanentemente de avaliar, né, e não de examinar, na medida em que o educador ele tem um papel do quê? De acolher o educando, nutrir o educando, sustentar o educando e permitir que ele se desenvolva, né? Ao passo que se eu pratico o exame, eu coloco fora. Se eu coloco fora, como é que eu ajudo alguém a se desenvolver? Então, o papel do educador, a meu ver, é um papel de inclusão. E aí, se o ato de avaliar é o ato de inclusão, o que corresponderia verdadeiramente ao papel do educador seria o ato de avaliar e não o ato de examinar. Daí que vem a expressão avaliação amorosa, que o senhor cunhou. Nesse livro Avaliação da Aprendizagem Escolar, eu incluí um último capítulo que se chama assim, Avaliação da Aprendizagem Escolar, um ato amoroso, né? Só que essa palavra amoroso ou amorosidade, ela não pode ser confundida nem com pieguice, né, e nem com paixão. Uma coisa é paixão, que é o arrobo da
Freud diz assim, que a paixão é o limite entre a sanidade e a loucura, né? Exatamente porque a gente não tem estribeira na paixão, faz loucuras. Não é isso que eu estou chamando de avaliação como um ato amoroso. Nem a preguiça, dizer assim, tudo está certo, tudo está ótimo. Não é isso. O ato amoroso é um ato de acolhimento, né? Na medida que eu incluo um educando com as dificuldades que ele tem, com as incertezas que ele tem, com as dúvidas que ele tem, com os limites que ele tem, né? Eu incluo isso que é o ato amoroso. E mais do que isso, eu estar ciente de que o meu papel é estar dando suporte para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele se desenvolva mais, ele se torne mais senhor de si, mais autônomo, mais independente. Então, o ato amoroso é aí no sentido de inclusão. Professor Cipriano, do ponto de vista histórico, de onde vem essa tendência para o exame que está presente nas nossas escolas? Bom, a gente precisa observar o seguinte, que a pedagogia que predomina na nossa escola, vamos dizer assim, a pedagogia predominante genericamente falando. É claro que existem muitas exceções, né? Ela é uma pedagogia que foi sistematizada no século XVI e XVII, junto com a emergência da sociedade burguesa. Então, nós temos assim, a sociedade burguesa, ela vem se fazendo desde o século XIII, quando começam as primeiras feiras, os primeiros burgos, que era o ideal do comerciante livre, né? A possibilidade de ir numa feira e vender o que quisesse, comprar o que quisesse, né? Isso começa com as feiras no século XII, XIII, e com o mercantilismo no século XV, XVI, XIV, XV, XVI, se cria a acumulação chamada primitiva do capital, que vai permitir gerar a Revolução Industrial no século XVIII e a emergência da sociedade burguesa. Então, a escola que nós conhecemos agora é a escola sistematizada no século XVI. E o modelo de exame, o sistema de exame que nós conhecemos, ele também foi sistematizado no século XVI. Então, quando eu era estudante de História da Educação, eu pensava assim, eu ouvi falar assim, Aristóteles criou uma escola peripatética no século V a.C., portanto, há 25 séculos. Aí eu ficava pensando assim, como é que é ensinar 50 pessoas caminhando? Peripató significa andar, né? Então, andar com 50 alunos para o jardim para lá e voltar com 50 para... Como é que era isso? Eu ficava imaginando, né? E depois eu descobri que Aristóteles, durante anos sucessivos da vida dele, teve um aluno só, que foi Alexandre. Então ele podia andar no jardim, sentar, conversar, bater papo, olhar o passarinho, a folha, né? Essa escola, onde um professor ensina muitos, que se chama Escola Simultânea, é do século XVI para cá. E foi nesse período do século XVI que se montou esse modelo de exames que nós conhecemos. O modelo de exame escolar. Exame existia, né? Para o exército, selecionar soldado, etc. Na China, por exemplo, tem informações sobre exames para selecionar soldados para o exército 3.000 anos antes de Cristo. Mas esse modelo de exame escolar que nós conhecemos, ele é do século XVI. Então, foi a sistematização da pedagogia católica e da pedagogia protestante. Com os jesuítas? Os jesuítas do ponto de vista católico e com Comênio, que ele era um bispo do segmento dos Irmãos Morávios, que hoje é a Tchecoslováquia. Então tinha uma comunidade chamada dos Irmãos Morávios, ele era um bispo dessa comunidade. Então essas duas sistematizações pedagógicas, a dos padres jesuítas e a de Comênio, foi que propiciou esse tipo de exame que nós praticamos hoje. A escola jesuítica, ela funcionava já nos moldes dessa escola que nós conhecemos? Existiam provas orais, existiam provas escritas? Como é que funcionava? Então, a ordem dos padres jesuítas, ela foi fundada em 1534. E ela era uma sociedade civil para a divulgação da fé católica, porque o protestantismo começava a emergir. Ela foi fundada em 1534.
Em 1515, Lutero tinha fixado as tais teses contra a Igreja Católica, né, nas portas da Catedral de Wittenberg, né? Então, o que o Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, queria? Ele queria pregar a fé cristã. Criou essa sociedade civil, mas em 1540, 6 anos depois, ela foi reconhecida como ordem religiosa e se transformou na hoje Companhia de Jesus. Em 1548 eles começaram a trabalhar com educação e até hoje estão trabalhando com educação. E aí eles construíram muitos colégios no mundo inteiro, né? Não só na Europa, mas na China, na Índia, no Japão, nas Américas, né? Que era o período dos descobrimentos. E com esses colégios eles se perguntavam assim, como é que nós vamos administrar isso tudo pelo mundo inteiro? Aí começaram a criar normas. Em 1599, eles publicaram a última versão dessas normas, que se chama Ratio Studiorum. Em latim, significa o ordenamento dos estudos. Esse documento era um documento de regras, então, qual que era a conduta do professor de lógica, o professor de retórica, o professor de filosofia, o professor de gramática, também do aluno, o aluno de gramática, o aluno de filosofia, o aluno de moral e assim por diante, né? Então, tinham capítulos, existem capítulos da Ratio Studiorum específicos para exame escrito, exame oral, para as provas escritas, a forma de correção, as bancas, né? Certo. E nessas normas tem algumas coisas que nós estamos fazendo até hoje. Por exemplo, diz assim, o aluno deve ir para a sala de aula trazendo todo o material do qual necessitará para fazer suas provas, para não ter que solicitar nada a ninguém. Começadas as provas, deve existir um silêncio, não se deve falar mais com ninguém. Terminado de fazer a prova, o aluno deve entregar a prova ao prefeito de estudos, não deverá retomá-la, a não ser depois de corrigida. Se 2 alunos sentarem juntos, dever-se-á prestar atenção sobremaneira esses 2 alunos, porque um poderá copiar do outro, e daí não se sabe quem foi que fez a prova e quem copiou. A cola tem 500 anos, então. No mínimo, né? No mínimo. Então, a Ratio Studiorum definiu essa modalidade de exame. As bancas examinadoras que hoje nós temos nos mestrados, doutorados, as seleções para a universidade, está na Ratio Studiorum. Então, essa modalidade de exame foi formulada lá. Por outro lado, os protestantes, né, através de Comênio, sistematizou também um modelo de exame, um modelo de examinar, né? Comênio escreveu um livro que se chama Didática Magna e foi publicado em 1632 na língua tcheca. Em 1657 ele traduziu para o latim e aí se divulgou pelo mundo inteiro, né? E ele diz a mesma coisa. Tem uma frase que está na Didática Magna que nós professores dizemos muito para os nossos alunos, é assim: estudem, que senão vocês vão ver. Minha prova é para valer. Comênio fala isso na Didática Magna, né? Então, é uma repetição desse modelo. Então, o professor também precisa conhecer Comênios, além de Piaget, hoje em dia? Então, repara, eu acho que é importante, disso tudo que a gente está falando, é importante 2 coisas. Observar que a pedagogia comeniana, a pedagogia jesuítica, elas permaneceram como uma tradição, apesar de todos os outros teóricos que foram rompendo. Você falou em Piaget, como Piaget, como Maria Montessori, como João Dewey, como Paulo Freire, e tantos outros que romperam com a pedagogia tradicional, mas a pedagogia tradicional permaneceu. E aí vale a pena que todo educador conheça a Ratio Studiorum, né? Não só conhecer a Ratio Studiorum, mas conhecer os efeitos da Ratio Studiorum, como vale a pena conhecer Comênio e os efeitos de Comênio na história da educação. Então, por exemplo, da Ratio Studiorum, da pedagogia jesuítica, a gente não pode esquecer, vamos dizer assim, que um dia de educação na pedagogia jesuítica era um dia extremamente disciplinado. Então, como os colégios eram internos, né, os primeiros colégios, e por muitos anos, acho que por séculos, né, foram internos ou semi-internos, um menino acordava às 5 da manhã, tinha toalete, as orações, um pouco de ginástica e começava as aulas. Então, tinha uma aula de hora em hora. Cada aula era assim, uma oração
uma preleção do professor, exercícios, correção do exercício, tirar dúvida do exercício, outra oração. Aí um intervalinho de 5 minutos e começava outra aula. Oração, preleção, exercício, correção do exercício, tirar dúvida, e assim a manhã inteira, né? Na parte da tarde, os alunos tinham que estudar o que tinham aprendido de manhã. E na parte da noite, nas academias, que eram as academias dos grupos de alunos, né, as pequenas sociedades dentro do colégio, eles eram obrigados a discutir de noite o que tinham aprendido de manhã e estudado de tarde. E no sábado, eles faziam as sabatinas. Sabatina era a prova da semana, de tudo que tinha se estudado durante a semana. E se chamava sabatina exatamente porque ocorria no sábado. Hoje nós até chamamos assim sabatina, independentemente de ser no sábado, na segunda ou na terça. Mas para a pedagogia jesuítica era sempre no sábado. Então a pedagogia jesuítica era uma pedagogia da disciplina. Ela não é, né? Ela continua sendo, claro que eles renovaram muito, mas ela continua sendo uma pedagogia da disciplina, né? Por outro lado, tem Comênio, das coisas que nós herdamos de Comênio, aprendemos de Comênio, estamos ainda utilizando de Comênio, né? Que é a versão protestante da pedagogia do século XVI e do século XVII. Então, Comênio ensina coisas que são muito interessantes. Por exemplo, foi Comênio que criou as reálias. Reália é um objeto que a gente leva para dentro da sala de aula do mundo real para que a criança, o adolescente manipule aquele material e aprenda com a realidade. Então vamos dizer assim, eu vou ensinar coração em biologia. Posso levar um coração de boi. Vou no açougue, compro um coração e levo, vou lá. Partir, abrir, vai ver ventrículo, vai ver as conexões, as veias, etc, etc, né? Enfim, ou sei lá, qualquer outra coisa. Isso se chama reália. Isso foi Comênio que trouxe para dentro da sala de aula, porque Comênio havia estudado os empiristas ingleses, que são filósofos que estão dizendo assim, é preciso conhecer a realidade a partir da realidade material, a partir da experiência. Então, isso é um débito que nós temos a Comênio, né? Ou o livro ilustrado, o Comênio foi o primeiro a fazer um livro ilustrado, né? Também o Comênio propõe que haja uma educação mista de homem e mulher juntos. Ele defendeu no século XVI a educação feminina, que isso era uma revolução, né? Então, ele trouxe coisas positivas. Agora, tem algumas negativas, né, que estão presentes na nossa prática educativa e tem a ver com avaliação e tem a ver com o exame, né? Certamente porque ele estava atrás também da eficácia, né? Ele estava querendo que os alunos aprendessem e as primeiras formas que ele encontrou foram essas formas mais exigentes, né? De acordo com o tempo dele, né? Pois é. Então, aí citando uma frase de Hipócrates, né? Que uma das coisas que Hipócrates fala é que o indivíduo, para se desenvolver, ele precisa prestar atenção nas coisas. Como ele toma essa frase e diz assim, para que o aluno aprenda, ele precisa de prestar atenção naquilo que está ocorrendo. E se o aluno estiver distraído, ele não aprende. Então, para fazer com que o aluno preste atenção, o Comênio diz assim, use todos os recursos que estão disponíveis. Motivação, convite e também gere o medo. E aí, então, vem alguns exemplos que a gente usa ainda hoje. Por exemplo, na aprendizagem da leitura, Comênio diz assim, mande todos os alunos abrirem o livro, começa a chamar aluno por aluno, não se preocupe se o aluno estiver lendo bem. Vá passando de aluno em aluno, de aluno em aluno, até você encontrar aquele que não sabe. Esse que não sabe deve ser objeto de desqualificação por parte do professor. Se não servir para esse aluno essa desqualificação, vai servir para todos os outros, porque eles terão medo e prestarão atenção, né? Então, o medo era um recurso fundamental para fazer com que o aluno se comprometesse com a sala de aula. E nós usamos isso de outras formas. O aluno faz uma pergunta, a gente diz assim, veja a pergunta idiota que ele fez. Não podia fazer uma pergunta mais interessante? Então, o que acontece é que nós continuamos usando essa modalidade comeniana. Comênio tem uma frase sobre os exames que ele diz assim, que aluno não se preparará suficientemente bem para as provas se ele souber que as provas são para valer.
Aí os nossos professores, eu já disse isso algumas vezes na minha vida, felizmente aprendi a não dizer mais, né, mas já disse isso. Cuidado, hein, as minhas provas são para valer. Se vocês não estudarem, vocês vão ir mal, né? Que é uma ameaça permanente sobre... Isso é comeniano, está na didática magna isso. Ele diz que também tem provas que não são para valer, né? Quando você diz que algumas são para valer, você está dizendo que outras não são. Deveria existir outras que não são para valer, exatamente. Tá certo. Sim, e tem uma coisa interessante que o Comênio tem um outro livrinho, bem pequenininho, chama-se Leis para a Boa Ordenação da Escola, que é semelhante a Rastro de Ouro, né? E nesse teu capítulo sobre os exames, ele disse que deveria haver exame na escola de hora em hora, dia em dia, semana em semana, quinzena em quinzena, mês em mês, semestre em semestre, ano em ano. Então, o aluno faria a prova o tempo todo. E, além disso, o convênio diz assim que todo município, toda prefeitura, todo distrito deveria nomear um personagem chamado escolarca, que a palavra significa aquele que tem poder da escola, né? Que deveria elaborar uma prova e aplicar em cada escola para saber se a escola está funcionando bem, que é semelhante ao nosso Exame Nacional de Curso, atualmente no Brasil, chama o famoso Provão, né? E imagino que todas essas regras, elas vieram em função de um tipo de convivência, um tipo de relação social que existia nessa época. Na escola de hoje, a gente precisa disso ainda para ser tão semelhante com essa época? Então, repara, a gente tem que observar o seguinte, o século XVI, o século XVII, que está na emergência, vamos dizer assim, na consolidação, no início da consolidação da sociedade burguesa, esses séculos conviveram com uma coisa que era o fim da Inquisição. Então, qual que era o meio de controlar o cidadão para ele não ser herético? Era a Inquisição. Denunciar para a Inquisição da Igreja Católica, o sujeito era julgado, sem muito direito à defesa, era condenado e era sancionado publicamente, numa praça pública. Então, ele era degolado, ele era colocava um torniquete no braço, na cabeça e apertavam até o sujeito morrer, ou então ele era queimado numa fogueira. Então, era tudo muito trágico. Com o nascimento da modernidade, isso vagarosamente foi cedendo lugar para a disciplina. Então, os exames, no início, no decorrer do século XVI, século XVII e até hoje, ele é um forte instrumento de controle disciplinar. Baseado na punição, no medo? Especialmente no medo, especialmente na ameaça, né? Então, se você olhar o que um professor faz usualmente, ele vai sempre estar ameaçando. Então, estude, senão vocês vão ver o dia das provas. Cuidado, que eu faço prova difícil. Minhas provas são para valer. Ou então, estou preparando umas questões que são muito interessantes, vocês vão ver no dia da prova. Esse conteúdo de hoje é conteúdo de prova. São muitas falas dos professores que vão ameaçando e caminhando para esse disciplinamento. O exame se tornou um instrumento de controle da classe, basicamente, né? Com certeza. Então, tem 30 anos que eu faço conferência nesse país sobre avaliação. Já andei por todas as capitais, por muitas cidades do interior, né? E a pergunta que o professor sempre me faz é assim, se eu não tiver as provas, como é que eu controlo o aluno? Como é que eu faço ele estudar? Essa é a grande pergunta. Porque sempre as provas foram usadas como um recurso de disciplinamento. E isso não é à toa. Além da questão da Inquisição, era uma questão assim, de que o século XVI, XVII, XVIII e XIX são séculos disciplinares. Então, no século XVI, a gente tem o primeiro manual de civilidade. O manual de civilidade é um manual que regimenta a vida familiar. Agora a gente tem um livro aí na rua que se chama assim, Na Sala com Danusa, né? Que ensina como sentar, como usar o guardanapo, como usar o garfo, a faca. Era isso, um manual de disciplina familiar. O primeiro deles é de 1545, a gente está no século XVI. E aí veio o disciplinamento da escola, do hospital, da cidade, do exército, etc, etc. Então, séculos de disciplina. Agora, eu fico imaginando que o aluno, se ele baseia sua aprendizagem em função das notas, em função desse instrumento de correção, essa forma de examinar, ela não afasta o aluno do prazer do conhecimento também? Ou seja, quando ele passa a estudar por causa da nota, automaticamente ele não cria uma resistência pelo aprender, ele só aprende porque pode ser cobrado por isso? Não tem uma função antipedagógica?
Eu pessoalmente penso como você está pensando, que ela tem uma função antipedagógica, né? Quantos de nós, você, eu acho que mais do que você e outros mais do que eu ainda em termos de idade, vivemos essa forma radical de examinar e de pressionar através dos exames, né? Ela gera um desprazer. Então, se numa conferência a gente pergunta assim para as pessoas, se lembre e faça algum depoimento relativo a um ressentimento que você tem, de uma nota que você teve, de uma prova que você... Todo mundo tem, todos têm um ressentimento, tem uma lembrança dolorosa. Em vez, então, a educação ter um caminho prazeroso, alegre, tem sempre essa coisa mais pesarosa. Mas isso não é de graça também. Nós vivemos dentro de uma sociedade e que ela é marcada pela culpa, o castigo e o desprazer. Então tem frases assim no dia a dia que dizem assim, tudo que a gente consegue sem sacrifício não vale nada, não é? Então, uma coisa para ser boa tem que ter sacrifício. Ou então, você está num ambiente social, de trabalho, de amigos, ou então, especialmente de trabalho, aí tem alguém muito alegre, conta caso, brinca, conversa, né? Aí o outro que está incomodado com a alegria daquele que está contando, exuberante, diz assim, hoje é de alegria, amanhã vai ser de choro. É um ditado que está na... Então é como se a vida só pudesse ser na base do sofrimento. E os exames servem muito para isso, né? Para dizer assim, no fundo, é como se o professor ou a educação dissesse assim, vocês podem brincar hoje, mas amanhã vocês vão chorar porque vai ter o exame, né? Então ela tem muito esse lado doloroso e desprazeroso, né? E é claro que atua negativamente do ponto de vista da motivação do estudo, da motivação da criatividade, da motivação da inventividade. E cria também um mito em torno do erro, né? Desumaniza o erro, como se não fosse legítimo errar, né? Como se não fosse uma... O erro entra sempre na coisa do castigo, né? Todo erro teria que ter um castigo, que vem da nossa tradição ocidental, judaica e católica ao mesmo tempo, né? Que tem essa coisa pesarosa, o pecado original, o inferno, o castigo divino pelo pecado, enfim, esse jogo, né, de erro, culpa e castigo, né, que está sempre em jogo na nossa experiência. Agora, é preciso acrescentar que essa permanência dos exames não é só porque ela surgiu no século XVI, é porque essa modalidade responde ao modelo de sociedade que estava nascente no século XVI, mas que hoje ela está consolidada, que é a sociedade burguesa. Então, se a gente olhar a sociedade burguesa, ela exclui, né? Vamos dizer assim, 5% da população tem dinheiro, 95% não tem dinheiro. Tem uns 25% que é a classe média, que trabalha muito, se lasca para ter um dinheirinho, ter o pão em casa, o leite, etc., né? 70% da população é marginalizada. O que fazem os exames? É a mesma coisa. Tem alguns que são os exímios, uns 30% aí mais ou menos, e os outros são supostamente os ignorantes, porque eles não ultrapassam os limites dos exames. E, de certo sentido, o professor também não é avaliado, o professor também é examinado. Também, com certeza. Pelos critérios. Com certeza, com certeza. Primeiro na formação, né? Na nossa formação, quantas vezes nós fomos examinados? Eu gosto de fazer uma estatística que é meio jocosa, né? Mas ajuda a gente a compreender isso. Imagine um aluno de oitava série no ensino fundamental, ele tem 9 disciplinas no ano letivo. Um ano letivo tem 4 bimestres, né? De 2 em 2 meses ele tem uma nota. No primeiro bimestre ele tem pelo menos um teste e uma prova nesse sistema de exame. No segundo também, no terceiro também. Se são, num ano letivo, ele tem pelo menos 8 exames por cada disciplina. Se são 9, são 72 exames oficiais durante um ano letivo. Agora acrescente aí os chamados teste surpresa, teste relâmpago. O nome já é terrível. Teste surpresa é uma coisa boa, mas um teste surpresa na escola é uma tragédia. Relâmpago é a coisa do qual nós todos tememos, porque ele bate e mata. E aí me chamam de testes de surpresa, de relâmpago. Somando isso tudo, nós temos 100
testes oficiais, 100 provas oficiais num ano letivo para uma criança. O ano letivo tem 200 dias. Se são 100 provas oficiais, é como se fosse um dia sim, um dia não de prova. Imagine em 15 anos de escolaridade, são 7 anos e meio de provas. Né? Então, é demais. Né? É demais. Então, professor Lucchesi, para a gente sair desse modelo da examinação, a gente começa a pensar também numa nova escola. E uma nova escola pressupõe uma nova visão da educação e do aluno. O que busca a avaliação, a verdadeira avaliação? Que ser humano que se procura? Então, para a gente falar de avaliação, e na contraposição dos exames, importa a gente observar o seguinte, que os exames, eles estão colados na pedagogia tradicional. Né? Então, a pedagogia tradicional é essa pedagogia que tem seu assento no século XVI, no século XVII. E essa pedagogia, ela tem como fundamento um entendimento filosófico do ser humano de que o ser humano é dado pronto. Então, aquela ideia de que o exame é pontual aqui e agora, esteja pronto aqui e agora, porque é isso que vale, tem a ver com isso, esteja pronto. Né? Esse é o assento filosófico da pedagogia tradicional. Então, aí o exame dá adequadamente. Se eu concebo o ser humano como pronto, o exame exige que o sujeito esteja pronto, pontualmente. Né? E esse entendimento do ser humano pronto está no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ditados populares como assim, quem é filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Aquele sujeito é tão ruim que se for queimado, a cinza ainda é ruim. E frases semelhantes a essas, que são ditados populares. É de pequenino que se torce pepino? Como é que é? É de pequenino que se torce pepino. Ah, de pequenino que se torce, exato, se torce o pepino, exatamente. Então, são frases que revelam essa postura. Né? Por outro lado, no ensino, o professor de quinta série diz assim, eu queria meus alunos prontos. Na quinta série tem que chegar pronto. No primeiro ano do ensino médio tem que chegar pronto. Na universidade ele tem que chegar, todo mundo que a gente pronta. Né? Esse é o fundamento da pedagogia tradicional. Né? E com esse fundamento, os exames são adequados, porque eles são pontuais. Agora, para a avaliação que é dinâmica, que é construtiva, que tem uma perspectiva de processo, os exames não funcionam. Então, e nem funciona essa pedagogia. Para trabalhar com avaliação, é preciso também uma pedagogia que conceba o ser humano em construção, em movimento, dinamicamente sendo construído. Então, aí a gente tem que tomar também uma outra direção pedagógica. Eu prefiro chamar assim, uma pedagogia construtiva, que não necessariamente ela é construtivista. Mas, por exemplo, a pedagogia do professor Paulo Freire é construtiva, porque ela tem uma visão, um caminho histórico. A pedagogia histórico-crítica é construtiva, a pedagogia piagetiana é construtiva, a pedagogia montessoriana, nesse sentido de que ela não toma o ser humano como um ser pronto, mas como um ser em movimento. E se eu admito que a avaliação, como nós definimos lá atrás, nessa fala aqui, que a avaliação é um ato que subsidia a obtenção de um resultado mais satisfatório do que ele está ocorrendo agora, eu só posso buscar esse resultado mais satisfatório se eu tiver entendimento que é possível ter esse resultado mais satisfatório, que, portanto, tem a ver com o movimento, tem a ver com a construção. Então, a pedagogia também, para funcionar com a avaliação, não pode ser a pedagogia tradicional. Tem que ser uma pedagogia que tenha uma outra base, que leva em consideração o movimento de desenvolvimento do ser humano, a possibilidade de ele se autoconstruir e assim por diante, porque a avaliação subsidia a construção. O senhor já escreveu também que o ser humano se desenvolve por dois princípios complementares, organizativo e formativo, ou melhor, formativo e organizativo nessa ordem. O que isso significa? Então, é dentro dessa perspectiva que eu estava te falando, de que o ser humano é um ser em desenvolvimento. Então, tem um autor inglês, ele criou uma área de psicologia que ela se abriu também para a educação, que se chama biossíntese, e ele se chama David Boadella.
Na introdução de um livro dele chamado Correntes da Vida, ele diz assim, que o ser humano se desenvolve através de dois princípios. Um é o formativo e o outro é o organizativo. O que é o princípio formativo? É o eixo de autodesenvolvimento. Então, cada um de nós busca uma autonomia, né? Cada um de nós busca a nossa tendência natural, vamos dizer assim, é de buscar autonomia, né? Então, a gente nasce, está dependente da mãe, depois começa a andar, começa a se libertar, depois vai para a rua, depois o grupo de amigos, depois a vida profissional, a vida adulta. Os nossos pais morrem e a gente permanece. Então, o caminho é da autonomia, né? Esse é o eixo. Então, o que é o princípio formativo? É cada um se tornar independente e autônomo. Só que a gente não se torna, nenhum de nós nos tornamos independentes e autônomos sozinhos, mas sim na interação com o outro, né? E essa interação, esses que compõem o meio ambiente, as pessoas, parentes, pais, tios, avós, professores, vigários, administradores, todos esses que compõem o nosso entorno, compõem o princípio organizativo. Só que alguns têm papel especial. O educador tem um papel especial como princípio organizativo para o seu aluno, porque ele vai acolher o aluno, ele vai ensinar o aluno, ele vai confrontar o aluno, ele vai ajudar o aluno a estar se organizando, né? Ganhando sua forma para ser um cidadão autônomo. E qual é o papel do professor dentro dessa nova visão de escola? Quais são as atitudes básicas de um professor desse ponto de vista da avaliação em relação ao aluno? Então, eu penso o seguinte, que em primeiro lugar, o professor é aquele que acolhe o aluno do jeito que ele é. Branco, preto, gordo, magro, vermelho, punk, ele acolhe o aluno, né? Sábio, não sábio, com dificuldade, com facilidade, ele acolhe. Além de acolher, ele precisa nutrir com o seu saber, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o seu afeto, né? Mas além de nutrir, ele precisa de confrontar. Então, o que é confrontar? É poder diagnosticar aquilo que está ocorrendo com o aluno e estar sinalizando para ele, olha, será que não tem outra possibilidade? Será que você está fazendo o melhor caminho para você? Será que não tem outra possibilidade? E aí é que entra a avaliação. Ou seja, diagnosticar aquilo que está ocorrendo e poder estar sinalizando dialogicamente para essa criança, esse adolescente ou esse adulto, como é que ele pode estar se organizando. Então, o que a avaliação faz? Ela diagnostica para reorientar. Então, numa pedagogia construtiva, o papel do educador é acolher, nutrir, sustentar, né, a experiência e confrontar. No confronto é que está a avaliação. Confronto não quer dizer antagonismo. Ele é mais um jardineiro e menos um juiz. Exatamente. Então, na pedagogia tradicional e na experiência tradicional, há um antagonismo entre educador e educando. Não é disso que eu estou falando do confronto, é confrontar amorosamente, no sentido de que eu posso acolher o que está ocorrendo e estar sinalizando para ele que tem outra possibilidade, né? Ao passo que no antagonismo é isso que você fez não vale nada, isso é uma bobagem, veja que idiotice, veja que coisa horrível que você fez. E aí é o antagonismo, né? Professor Cipriano, tudo isso é perfeito, assim, faz muito sentido, eu acho que todo educador sente o quanto isso é verdade. Mas eu imagino também que deve criar uma certa inquietação nos professores que escutam as suas palestras, porque certamente demanda um envolvimento, uma doação, uma atenção maior do professor para todas as questões que envolvem avaliação no dia a dia da escola. O senhor vê condições que um professor, como qualquer outro professor do Brasil, qualquer região, mude sua atitude e passe a adotar a visão do avaliador e não do examinador? O senhor vê essa possibilidade? Bom, possibilidade existe, agora é difícil. Porque, vamos dizer assim, as nossas condições de ensino, as condições materiais de ensino, a quantidade de alunos na sala de aula, enfim, tudo que está em torno dificulta muito praticar um ato de avaliação construtiva, né? Então, 50 alunos, 60 alunos na sala de aula, esses fatores, os baixos salários, né, esses fatores todos estão presentes nessa dinâmica. Ao lado dessas coisas do dia a dia, essas coisas, vamos dizer assim, as condições materiais de ensino, né,
A gente tem uma questão fundamental que atravessa aí, que é a tradição dentro do qual está situada a nossa educação. A nossa educação, como ela se assentou no século XVI, XVII, XVIII, XIX e chegou até agora, ela tem uma característica fundamentalmente iluminista. E a visão do iluminismo é de que a aprendizagem é conceitual, não é aprendizagem para a vida, não é da conduta, né? Mas é só cognitiva. Então, o que ocorre num teste é que o indivíduo repete conceitos, mas ele não sabe para a vida. E muitíssimas vezes, uma aprendizagem que se deu na escola, o sujeito tirou nota 10, na conduta ele não leva nada para o dia a dia. Então, recentemente, uns 3 anos passados, eu vi no jornal que um professor de ética do curso de Direito no Paraná foi preso como estelionatário. Então, ele ensinava ética, conceitualmente ele sabia tudo direitinho, não é? Mas na vida prática ele era um estelionatário, um criminoso. Então, conhecimento e vida não se juntam. Aí chega para a avaliação, para a gente levar em consideração esses elementos da vida para formar o cidadão e não só repetir os conceitos numa provinha, é muito mais fácil pedir para que ele repita o conceito numa provinha e corrija do que estar atento à dinâmica desses fatores todos para, além de prestar atenção no conhecimento, trabalhar para que esse conhecimento se transforme em condutas do dia a dia. Então é muito mais trabalhoso. Exige uma necessidade de vínculo, de comprometimento da relação professor-aluno muito diferente daquela do professor chegar lá na frente, senta no seu birô, no seu estrado, ele faz a sua fala, faz a sua conferência e pronto. E aí depois aplica uma provinha para ver o que sobrou. Então, como você diz, é muito mais trabalhoso, claro que é muito mais trabalhoso. E isso vai exigir uma formação, que ainda, infelizmente, as nossas universidades, né, e as nossas escolas de formação do magistério que funcionaram até agora e que não vão funcionar mais, porque a lei, vamos dizer assim, transformou toda a formação pedagógica em ensino superior, ela ainda é iluminista. Ela ainda trabalha com o conceitual. Então, vagarosamente, a gente vai ter que estar formando gente que esteja comprometido com essa nova forma, ou com uma forma mais verdadeira e mais humana de ensinar, de educar, né, que leva em consideração conhecimento e vida. Isso vai exigir formação de gente ainda. E mudar essa postura, quando a gente fala em passar de exames para avaliações, implica em mudar os instrumentos, ou a prova, ou os recursos que normalmente o professor usa também podem ser instrumentos de avaliação? Repara, não necessariamente nós precisamos de mudar os instrumentos. Agora, nós precisamos mudar a postura de uso, né? Então, o que os instrumentos fazem? Os instrumentos detectam dados da realidade. Quais são as realidades? É a realidade da aprendizagem do aluno. Ele aprendeu ou ele não aprendeu. Ele sabe ou ele não sabe. Ele tem informação ou ele não tem. Ele faz análise ou ele não faz, não é? Então, o instrumento, seja ele uma prova escrita, com questões abertas ou questões fechadas, ou um teste, uma redação, uma monografia, ou uma arguição oral, todos eles são recursos assim. Deixa eu ver como é que ele está manifestando a aprendizagem que ele teve. Qualquer instrumento faz isso, não é? Então, para avaliação também é necessário, se eu vou, vamos dizer assim, qualificar dados da realidade para tomar uma decisão de como essa realidade pode vir a ser melhor, então eu preciso de coletar dados dessa realidade. Então, eu vou precisar de instrumentos. E os instrumentos podem ser esses mesmos que estão aí. O que vai ser diferente é a postura. Em vez de eu usar esse instrumento como uma prova para aprovar ou reprovar, eu vou usar esses instrumentos como manifestação da conduta do aluno, o desempenho do aluno, para diagnosticar se ele está tendo um desempenho satisfatório ou não. Se ele tiver um desempenho satisfatório, ótimo. Ou o que pode ser feito ainda para ele melhorar mais. E se ele tiver um desempenho insatisfatório, o que vai ser necessário fazer para que ele saia dessa insatisfatoriedade e chegue no nível de satisfatoriedade? Então, a questão não está nos instrumentos, a questão está na postura. Os exames têm muito a ver com uma postura autoritária.
Eu sei, eu comando, eu julgo, eu defino. Eu professor, eu educador. Na avaliação tem uma postura muito mais dialógica. Eu estou aqui do seu lado para você aprender, estou te ajudando, olhe isso, olhe aquilo, veja aquilo, estude mais isso, estou aqui do teu lado para te ensinar isso para você dar um passo à frente. Então, a avaliação volta àquela questão que eu dizia, ela é construtiva, né? Bom, para um professor que queira dar o primeiro passo nesse sentido, acho que é começar por um bom planejamento, né? Para avaliar também exige que se planeje. Como fazer isso ao longo do ano, em quantas vezes e de que forma. Como o professor pode começar a planejar uma nova avaliação? Eu diria assim, eu concordo com você que é pelo planejamento, mas acho que tem uma coisa antes do planejamento, que é o professor se sentir incomodado com aquilo que ele faz. Porque se ele estiver acomodado e achar que está tudo bem aquilo que ele faz, que ele está correto, que ele faz o melhor que pode, que é isso mesmo, que não tem outra saída, ou que é isso, é correto, ele não vai mudar. Então, acho que uma primeira coisa fundamental é o professor se sentir incomodado, né, com aquilo que ele faz, com os atos que ele tem, com a conduta que ele tem, com a relação que ele tem com os alunos. Essa é a questão básica que vai propiciar a mudança interna. Se ele tem uma disposição de mudança interna, aí sim vem o planejamento. Que é, se eu quero fazer uma coisa nova, qual é a decisão que eu tomo para ter essa experiência nova, ter esse caminho novo. E aí, o planejamento, que é o ato decisório pelo qual o educador, ou quem se propõe a fazer uma coisa nova, vai ter que se dedicar. Porque o planejamento é um ato de decisão, né? Decisão diante das condições existentes, o que se pode fazer para o futuro. Então, esse é um ato fundamental, onde vai se planejar utilizando uma determinada teoria pedagógica, seja piagetiana, freiriana, montessoriana, seja lá qual for, né? Que esse educador, essa escola seja mais vinculado, né, essa teoria, aí planejar aí conteúdo que vai se trabalhar, as habilidades que devem ser adquiridas, né, os exercícios que vão ser praticados, as condutas disciplinares que vão ser necessárias. Então, o planejamento é um ato fundamental a partir dessa disposição e do desejo da mudança. Se o planejamento não for relativamente bem feito, dificilmente a gente vai poder, num dado momento, dizer assim, eu estou avaliando e avaliando o quê? Que resultados? Se eu não planejei. Aí qualquer coisa que vier, pode ser bom, pode ser ruim, ou eu posso, no meio do caminho, dizer assim, não era isso que eu queria, ou era isso que eu queria, ou era outra coisa que eu queria. Mas eu não tenho nenhuma clareza do início, que é o planejamento. Então, quando você diz assim, iniciar para planejar, eu concordo com você, na medida que haja o incômodo anterior, né? Da necessidade da mudança. E esse planejamento pode incluir um diálogo com os alunos? Ou seja, os alunos podem ajudar, de alguma maneira, a escolher os critérios, os instrumentos da avaliação? Então, acho que duas coisas que a gente tem que falar, né? Uma é que, ou até três, né? Uma é que o planejamento é necessário, como dizia anteriormente, que é um ato decisório, né? E como ele é um ato decisório, é ele que define aquilo que nós vamos construir, ou pelo menos que desejamos construir no decorrer da ação, e aí no caso da ação pedagógica. Portanto, ele é um ato cientificamente conduzido, politicamente conduzido e tecnicamente conduzido. Então, tem que ter uma ciência pedagógica que sustenta esse planejamento. Tem que ter uma ideologia política que me faz comprometer com esse ato de planejar e de executar a educação. E, por outro lado, uma técnica consistente de planejamento, né? Porque o planejamento vai permitir exatamente o que eu vou avaliar. Vou avaliar resultados que eu defini como projeto, como sonhos, como desejos, né? Então, o planejamento tem que ter um rigor, acho que um rigor científico, um rigor ideológico, um rigor técnico. Agora, isso não necessariamente ele precisa ser feito só pelo professor.
a tradição escolar é de que o professor faça o planejamento, e até usualmente nem se faz planejamento, né? Usualmente é mais preenche um formulário que vem da direção da escola ou da secretaria, tem lá objetivos, conteúdos, atividades, etc., mas sem muito comprometimento verdadeiro com esse ato decisório do ponto de vista científico, do ponto de vista político, ideológico, do ponto de vista técnico. Preenche e depois esquece, né? Mas o planejamento seria um ato consistente, porque ele vai encaminhar a ação e vai encaminhar a avaliação, né? Aí você traz a fala assim, seria de ser feito, o planejamento deveria ser feito, ou poderia ser feito só pelo educador, ou no diálogo entre professor e aluno. Da forma como a escola está montada, né, quando o professor começa a trabalhar com os alunos, o ano letivo já está em andamento. Então ele tem que chegar pelo menos com um planejamento prévio pronto. E eu acho que nada impede, até é saudável, que ele venha dialogar com seus alunos sobre esse planejamento prévio. Porque vamos dizer assim, eu vou trabalhar com alunos da 8ª série, mas quando inicia o semestre, o ano letivo, em março, o professor já tem que ter feito o planejamento para iniciar o seu trabalho. Então ele tem um planejamento prévio, mas isso não impede de jeito nenhum e é saudável que ele venha dialogar com os alunos. O que não quer dizer que eu acredito assim, que o aluno deva definir, mesmo porque ele não tem um aporte teórico, uma visão teórica e prática daquele conteúdo com o qual ele vai trabalhar para ele tomar decisões, mas ele pode partilhar e pode dialogar. Porque aí entra um papel do educador como aquele que, por estar mais desenvolvido, mais organizado, ele deve estar chamando, convidando o educando a dar um passo à frente. Ao passo que se o planejamento for feito só no nível do aluno, qual é o convite que o aluno vai se fazer a ele mesmo para dar um passo à frente? Então pode ser dialógico, claro, mas o educador tem um papel fundamental nesse planejamento, a meu ver. Inclusive de manter o rigor daquilo que foi planejado, porque a avaliação não pode ser confundida como um vale tudo, não é? Isso. Então, manter o rigor na execução, né, e manter o rigor na obtenção dos resultados. Porque de alguma forma ou de toda forma, a educação deve não só ser processual, mas ela tem que manifestar resultados que são os estágios e os patamares de desenvolvimento do educando. Imagino que todo professor deva perguntar para você, mas eu posso abrir mão da nota? É possível abrir mão da nota na sala de aula? Tem muita pergunta sobre isso, como você está dizendo. Em todo lugar se fala e se pergunta isso, como que eu faço para dar nota? Eu, pessoalmente, digo assim, dê nota, não é? E a razão de falar meio simploriamente dê nota é porque a nota é só uma forma de registro. A função da nota é registrar o caminho, dar o testemunho social de que esse aluno fez um caminho dentro da escola e ele obteve determinados resultados positivos. Então, se eu poderia registrar essa nota, ou melhor, registrar esse percurso de aprendizagem do aluno através de um relatório escrito, de uma resenha escrita. Mas, historicamente, se escolheu uma forma sintética e simbólica de registrar o resultado da aprendizagem através de símbolos numéricos. Então, o 2 não é qualidade 2. 2 é um símbolo numérico que registra uma qualidade da aprendizagem. E aí eu fico pensando assim, se um aluno, ele foi ensinado, ele foi acompanhado por um processo de avaliação, ele foi reorientado, ele foi acompanhando, ele foi produzindo estágios sucessivos de resultado, por que a gente precisa ficar naquela mediazinha? Então, 4 com 6, 10 dividido por 2 dá 5. E eu não posso dizer assim, olha, na minha escola, o conceito mínimo para um aluno ser aprovado no final do ano é 7, né? E ele veio para a escola, ele se interessou, ele se dedicou, ele investiu, ele aprendeu. Não aprendeu, uma maravilha, não é um excepcional aluno do ponto de vista qualitativamente superior.
mas ele é um aluno que aprendeu tudo o que é necessário. Por que não se dá 7 para ele, sem sombra de dúvida nenhuma? Mas o professor fica sempre nessa incerteza, porque quer ter um papel na mão, que se chama prova, contando os pontinhos, item por item, para fazer uma médiazinha no final e dar para o aluno. Mas se ele tem um desempenho relativamente adequado, por que não dá 7, se for 7? Ou 8, se for 8? Porque aquilo é só um registro do percurso. O que ocorreu historicamente é que a nota passou a ser a própria avaliação, né? Na Ratio Studiorum, da qual nós falamos anteriormente, os jesuítas diziam o seguinte, que o resultado da aprendizagem de um aluno podia ser registrado, ou dizendo assim, que ele era reprovado, aprovado ou médio. Eram os três níveis. O reprovado não podia ir para a classe subsequente, o aprovado ia, e o médio ia para a classe subsequente, mas com a possibilidade de ele voltar para a anterior. Era um purgatório. Era um purgatório, exatamente. A ideia é essa, chamava-se mediania. Mas aí eles diziam assim, que essa aprendizagem, esse resultado, também podia ser registrado em números, de 0 a 6, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E com o tempo isso passou a ser de 0 a 10 e a nota passou a ser o fator mais importante do que o diagnóstico. E aí então toda essa preocupação que nós temos. Qual é a minha nota, que o aluno pergunta, ou o professor diz assim, você tirou uma nota baixa, ou o professor usa a nota como um recurso de ameaça e coisas semelhantes. O senhor acredita que uma avaliação mais amorosa, mais inclusiva, possa gerar indisciplina, à medida que os alunos não tenham medo mais de ser reprovados? Repara, dificuldades nós vamos ter, não é? Porque toda a tradição da qual nós vimos, a tradição familiar na qual a gente vive, é uma tradição muito disciplinada, né? Externa. Se não tiver o vigilante ali, a gente não obedece, né? Está aí visível a corrupção no Brasil, não tem a vigilância sobre o dinheiro some, né? E quando quer ter a vigilância é tão difícil como a gente está vendo. Então, na nossa sociedade, na sociedade burguesa, a vigilância passou a ser uma coisa fundamental, né? E aí está no sangue já, desde a criança até o adulto, que tem a vigilância. Então, se não tiver a vigilância, parece que não vai ter aprendizagem, não vai ter resultado. Então, uma conduta mais amorosa, uma conduta mais construtiva, ela vai demorar um tempo para a gente investir e produzir essa experiência na sociedade. E eu acho que nós, educadores, não podemos temer essas dificuldades, porque, afinal de contas, nós educadores não somos nem detetives, nem delegados, nada disso, nós somos educadores. Então, se um aluno trapacear, eu acho que vale a pena trabalhar com ele essa atitude de trapacear, e não pura e simplesmente castigar, colocar fora, expulsar da escola ou coisa semelhante. A atitude amorosa vai dar mais trabalho, mas ela será profundamente mais construtiva, porque o educando, na medida que ele seja acolhido e confrontado a partir dessas atitudes, da trapaça, do desvio, da indisciplina, do não cumprimento de uma tarefa, etc., na medida que ele for confrontado, ele vai internalizar a qualidade nova por um desejo dele, e não pura e simplesmente porque o professor está dizendo, o diretor está coibindo, o pai está ameaçando, ou coisa semelhante. Então, é mais trabalhoso, com certeza, mas profundamente mais rico. Os pais devem se envolver também, porque imagino que os pais guardem na memória aquele tipo de avaliação, aliás, aquele tipo de exame que é o mais tradicional possível. Ele não estranha quando o filho dele diz que, por exemplo, não tem prova, ou que a prova é diferente, ele não vai cobrar do professor uma postura mais rígida? Repara, os pais, nós pais e os nossos pais ainda foram formados na tradição jesuítica, né? Então, a mentalidade que está presente nos adultos, nos pais e nas gerações anteriores é essa mentalidade de que a prova tem que ser dura para castigar, para o indivíduo obedecer, para ele aprender e assim por diante. Então, para uma prática avaliativa numa escola verdadeiramente avaliativa, os pais precisam ser educados ou reeducados para eles entenderem isso que a escola está querendo fazer. Porque, por princípio, se eu fui educado no modelo de escola,
onde a autoridade, onde a disciplina imposta, externa e aversiva foi a que predominou, é isso que eu vou querer reproduzir, querer que seja reproduzido para os meus filhos, né? Então, eu penso que os pais precisam ser reeducados. As escolas deveriam aproveitar o que se chama reunião de pais e mestres exatamente para fazer isso. Levar conferencistas, debates, diálogos, estudos, né, dentro da escola, oferecendo isso para os pais para estar mediando, né? Acredito que os meios de comunicação poderiam fazer isso para levar para dentro das famílias, né, essas discussões. Como fica a reprovação dentro desse conceito de avaliação? Ela continua existindo? Em princípio, não deveria existir a reprovação. Em princípio, né? Se eu tivesse condições materiais de ensino adequadas, não existiria reprovação com um sistema de avaliação, porque a cada dia se estaria buscando um resultado mais satisfatório. Todo dia estaria se construindo mais a aprendizagem. Então, chegaria um final de ano letivo, já que a escola é seriada de ano em ano, com uma qualidade que esse aluno seria obrigatoriamente promovido, porque ele aprendeu, ele manifesta um desempenho. Todavia, como a gente está nós estamos numa fase de trânsito, estamos com condições de ensino inadequadas, insatisfatórias, infelizmente tem reprovação ainda. Porque se um professor trabalha com 60 alunos e ele nem consegue dar atenção a todos, porque são muitos, e ele não pode acompanhar, alguns não atingirão o mínimo necessário de conhecimento, então vão existir reprovações. Mas não por causa da avaliação e não por causa da pedagogia, mas por causa das condições materiais de ensino. Mas mesmo assim, a reprovação não é como jogar alguém de volta para o inferno. É uma reprovação onde o aluno aprende mais sobre si mesmo. E mais do que isso, se um professor, mesmo com 50 alunos na sala de aula, ele estiver atento em construir um bom instrumento de coleta de dados para avaliação, que seu teste, a prova, bem feito, com linguagem clara, precisão, com conteúdos essenciais, aplicado com amistosidade, corrigido, etc., etc., ele vai estar reorientando os alunos a partir desse diagnóstico, ele vai estar construindo, não é? Mesmo que seja para 60 alunos, ele estará dando um feedback, estará dando um retorno de onde é que eles tiveram maior carência, onde é que eles têm necessidade de estudar mais, de buscar mais caminhos, de aprender mais. Então, com um processo de avaliação, nós diminuímos muito a reprovação, ainda que possa continuar ocorrendo num nível muito menor. E também a mentalidade do educador vai mudar muito, né? Que ao invés de estar atuando em função do castigo, está atuando em função da alegria, que é completamente diferente. Certo. Até em função da nova, não tão nova, mas da última LDB, as escolas devem agora encaminhar um projeto pedagógico, devem formular um projeto pedagógico. A avaliação deve ser um capítulo especial desse projeto, não é? A própria lei já tem capítulos especiais para, ou pelo menos artigos fundamentais, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior, né? Então, eu acredito que em qualquer projeto pedagógico deveria, não só em função do espírito da lei, mas em função do próprio caminho da prática pedagógica, do projeto pedagógico, nós deveríamos ter em cada projeto pedagógico uma sistemática de avaliação, que é diferente de uma sistemática de exame, como nós definimos aqui anteriormente. E a lei dá bastante liberdade para que cada escola escolha suas formas de avaliação, né? Muito. A última Lei de Diretriz e Base da Educação abriu todas as portas para avaliação. Avaliação processual, avaliação contínua, promoção progressiva, reaproveitamento escolar, avaliação a partir da maturidade do educando para ele ser inserido numa série subsequente. Então, a lei abriu muito as portas. Eu acho que depende de nós, educadores, não temermos as portas que a lei abriu. Poder utilizar essas portas, que a lei já abriu. Nós, educadores, temos um hábito de dizer assim, não dá para fazer um sistema de avaliação porque a lei proíbe. A lei não está proibindo nada, a lei está aberta, né? Ainda sobre os instrumentos de avaliação,
O que o professor pode pensar mais para enriquecer suas formas de avaliação? E quando que ele deve usar o exame? Porque eu imagino que o exame tem essa utilidade específica, né? Sim. Então, repara, o acompanhamento do processo da construção do conhecimento, da aprendizagem, da conduta, dos valores, ela vai implicar em ter instrumentos de acompanhamento, né? Então, existe agora uma experiência chamada dos portfólios, por exemplo, né? Que é ir acumulando as tarefas que o aluno foi fazendo, ele vai construindo um portfólio. O professor e o aluno vão dialogando a partir disso. Aquilo que tem de positivo, aquilo que tem de negativo, aquilo que pode melhorar, né? Que é um instrumento a ser utilizado, porque é um instrumento de acompanhamento e construção, né? Existe uma outra experiência agora que são chamados diários, né? Então, o próprio aluno faz um diário. Diz assim, eu estudei tal lição de matemática, não entendi tais coisas, compreendi tais coisas, inventei tais coisas, e depois ele entrega esse diário, o professor lê. Dá muito trabalho isso, mas é muito rico, porque depois o professor responde no próprio diário. Observe isso, observe aquilo, observe aquilo. Então, são modalidades que a gente pode estar, nós educadores podemos estar manipulando, não só manipulando, podemos inventar muitas outras, que são recursos de estar, vamos dizer assim, acompanhando, educando no seu processo de construção. Feiras, trabalhos... Feiras de ciência, arguição, teatralização, teatro escolar, excursão e depois relato da excursão. Tudo pode ser muito útil para o processo de avaliação, porque o objetivo da avaliação não é aprovar ou reprovar, é construir. Então, eu posso diagnosticar para construir através do portfólio, através do diário, através do teste, se ele for utilizado como recurso e coleta de dados para avaliação, do caderno que o aluno vai preenchendo e fazendo durante a vida escolar, das tarefas que ele vai cumprindo, da convivência dele. Então, tudo isso serve, tudo isso é muito útil, né, para o processo de acompanhamento e de construção. E tem lugar nisso também o exame? Pois é, essa era a outra parte da sua pergunta, né? Se tem lugar. O exame tem seu lugar na medida que nós falávamos do exame e da avaliação no início dessa nossa conversa, dessa nossa fala aqui. Claro que o exame tem algum lugar, né? Na vida social tem muitos lugares. Então, por exemplo, o Banco do Brasil vai fazer um concurso, ou a Caixa Econômica vai fazer um concurso, ou a Secretaria Municipal de Educação vai fazer um concurso. Ela tem 30 vagas, tem vagas para 30 profissionais. Só que existem 3.000 candidatos. Ela não pode assimilar 3.000 candidatos. O que ela vai fazer? Um exame para selecionar 30 profissionais para as 30 vagas e, evidentemente, aqueles que nesse exame tenham um melhor desempenho, seja um desempenho escrito, seja um desempenho na conduta. Não necessariamente um exame precisa ser uma prova, né? Certa vez eu vi lá em Salvador um concurso para professor que durou 60 dias. Então, fez uma prova escrita, fez uma prova de redação, depois ele teve uma semana de aula, ele deu aula junto com os colegas, ele foi avaliado e assim por diante. Foram muitas atividades durante 60 dias pelas quais ele passou sendo examinado. Foi um exame, porque chegava no final uma seleção. Mas só que não era só uma prova escrita, mas é um exame. Então o exame tem suas utilidades. E não tem sua utilidade, eu digo assim, no processo de um ano letivo, no processo da construção. Aí não tem utilidade nenhuma. Agora, no momento de avaliar a configuração, o perfil de desempenho de alguém, o exame tem sua utilidade, porque é naquele momento eu estou demonstrando o perfil que eu já produzi. Então, por exemplo, no âmbito da medicina, por exemplo, a Sociedade dos Anestesistas, a Sociedade dos Infectologistas, a Sociedade dos, pneumologistas, dos cirurgiões, etc., eles têm um chamado exame de ordem, né? Então, o sujeito, mesmo sendo um médico, mesmo ele sendo um profissional já bem sucedido,
para ele pertencer a essa sociedade, receber um documento, um testemunho de que ele é competente naquela área, ele faz um exame de ordem. Então, ele é útil. E em experiências como, por exemplo, muitos países europeus têm um chamado exame de ensino médio. Quando o aluno termina o ensino médio, ele faz um exame geral sobre os conhecimentos e as habilidades do ensino médio para configurar o perfil que ele já tem, né? Não necessariamente isso tem que ser para aprovar ou para reprovar, pode até ser para isso, né? Mas é mais para permite configurar um perfil e dizer assim, esse sujeito tem já esse perfil construído, né? Enfim, professor Lucchesi, nesse contexto de transformação da escola, onde a escola começa a procurar novos parâmetros, novos paradigmas, a avaliação pode ser a semente, pode dar o start desse processo, ela pode ser um instrumento de transformação? Então, repara, qualquer ponto que a gente tome da prática educativa, ela auxiliaria a fazer esse caminho. Agora, como a avaliação nos últimos 30, 40 anos, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, né? Vários lugares, no Canadá, vários lugares do mundo, na América Latina, ela tem sido um foco de atenção muito grande pelo fato dela ter ficado, da avaliação ter ficado muito vinculada ao exame e ao autoritarismo que traz o exame. Ela pode ser um instrumento fundamental de transformação. Porque para a gente praticar, para nós praticarmos uma avaliação, é preciso mudar a pedagogia, portanto, o planejamento, a execução, né, da prática pedagógica, precisa mudar o projeto pedagógico e assim por diante. Então, a avaliação, obrigatoriamente, ela conduziria um conjunto, em torno dela, um conjunto de outros fatores educacionais deveriam ser modificados. Então, ela pode ser um canal, né? Um canal de convite à transformação, à modificação, à renovação e à busca de uma nova modalidade de escola.